Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós ainda estamos na segunda parte. Agora vamos iniciar o capítulo número 3. Vamos junto? Vamos lá? Então tá bom. Então, o capítulo número 3, ele é intitulado Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Muito bem. Então, nós vamos tratar hoje do subitem A Alma Após a Morte, Sua Individualidade e Vida Eterna. Vamos junto? Então, vamos lá. Então, a primeira questão aqui é a 149. Kardec pergunta assim aos espíritos: o que acontece com a alma logo após a morte? Então, você está aqui, está encarnado, nós já sabemos que a alma, quando está encarnada, o espírito, quando está encarnado, tem o nome de alma. Então, está aqui, muito bem, desencarnou. O que acontece? Respondem os espíritos. Ela volta a ser espírito. Quem é ela? A alma, né? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. Isso é importante, né? Às vezes a gente tem a impressão, como nós estamos imersos na matéria, de que aqui é a nossa vida, né? E aí a gente morre e vai para a espiritualidade. Não, lá é a nossa vida. E de vez em quando a gente morre para a espiritualidade e vem para a Terra ou para outros planetas, né? Nós, a esse ponto já do nosso conhecimento, nós já sabemos que há muitas moradas na casa do meu pai. Não é uma forma alegórica, né? Então que existe sim inúmeros planetas com inúmeros outros seres que foram criados por Deus, não é? Nós já sabemos disso. São os nossos irmãos, certo? Porque todos, independente de forma, de planeta, de onde estejam, não importa. Todos são filhos de Deus. Os bons, os ruins, todos são filhos de Deus. Como nós aqui na Terra, tem nós humanos que somos bons, os humanos que não são lá essas coisas, mas todo mundo é filho de Deus. E o mais legal é pensar que as leis de Deus se aplicam a toda a sua criação. Porque Deus é uno, apenas um, não há outros. Então este, que é causa primária, inteligência suprema, criador de tudo, criou a nós, os nossos irmãos dos outros planetas, todos os seres, quer encarnados ou desencarnados. Quer sejam bons ou quer estejam ainda usando o seu livre-arbítrio de uma forma equivocada. Mas no final, e é isso que é lindo da criação de Deus, todos nós somos criados para sermos espíritos puros. Todos nós seremos. E vivenciaremos a encarnação nos mundos celestes. Mas é para agora? Ainda não. Mas a gente já pode fazer nosso melhor hoje para mais rápido sermos felizes. Muito bem. 150. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Essa era uma das maiores questões da minha vida. Eu ficava pensando, né? Tá bom, eu tô aqui, eu sei quem eu sou, tá, e aí eu desencarno, eu perco essa individualidade? E olha a resposta dos espíritos. Sim, jamais a perde, jamais. Sabe o que quer dizer jamais? É nunca, never, não acontece. Então a sua individualidade, ou seja, o seu espírito, a sua consciência, lógico que quando a gente está encarnado, a gente tem uma consciência muito pequena do todo que nós somos. Mas quando estamos na nossa pátria verdadeira, que é a espiritual, nós temos uma consciência maior de quem somos. E conforme nós vamos evoluindo, mais consciência ainda. Então a nossa individualidade não perderemos jamais. Muito bem. O que seria da alma se não conservasse a sua individualidade? Respondem os próprios espíritos. É verdade, né? Porque cairia por terra toda essa ideia de melhorar, de evoluir, né? Porque eu tô aqui, eu tô melhorando, eu tô evoluindo, aí eu desencarno, perco minha individualidade, vou para um todo. Isso não faria muito sentido, né? E ainda bem que não é assim, porque aí nós podemos aproveitar os nossos conhecimentos e ir melhorando com mais facilidade. Imagina se toda a vida você tivesse começado do zero. A gente não ia conseguir progredir muito, não é mesmo? 150A. Como a alma pode ter certeza da sua individualidade se após a morte ela não possui mais o corpo físico? Respondem os espíritos. Ela possui ainda o perispírito, formado pelo fluido que lhe é próprio, retirado da atmosfera do planeta e que possui aparência igual à sua última encarnação. Então a gente já sabe disso, né? Nós temos o espírito, a roupa do espírito, perispírito. Quando encarnado, por exemplo, na Terra, vai ter o duplo etéreo, vai ter o corpo físico, né? Não está mais aqui, desencarnou, morreu aqui na Terra. O corpo físico e o duplo etéreo
Brau, tchau. Mas o perispírito acompanha o espírito. Muito bem. 150b. A alma leva consigo alguma coisa desse mundo? Olha que importante. Leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será boa ou ruim, de acordo com o que ela tenha feito durante a vida. Quanto mais evoluída for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixou na Terra. Né? A gente precisa observar, porque nós vamos morrer bem se tivermos vivido bem. Né? E vivido bem não é vivido com fartura, né? É vivido com consciência, né? É vivido com propósito, é vivido com amor, né? Isso que nós efetivamente vamos levar, né? O pessoal não brinca, fala que caixão não tem gaveta, e é verdade. 151. O que pensar da opinião daqueles que dizem que após a morte a alma retorna a um todo universal, lembra? Então assim, viemos de Deus, morremos, voltamos para Deus no sentido de perder a individualidade. Uma excelente pergunta de Kardec. E aí respondem os espíritos. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estamos numa assembleia, somos partes integrantes dela, mas nem por isso perdemos a nossa individualidade. Então ele está fazendo aqui uma analogia, né? Ou seja, uma comparação para tentar explicar. Em que pese nós não voltemos para Deus no sentido de perder a individualidade, ainda assim somos partes de Deus, porque o conjunto de toda a sua criação, de certa forma, faz parte dele. Não faz parte do ser que ele é, mas da sua criação emanado pela sua vontade. Né? Então, no fundo, no final das contas, quando nós já estivermos puros, né, como Jesus, nós vamos cocriar com Deus. Nós teremos mais proximidade com Deus. Estaremos naquela vibração perfeita de harmonia, de amor, de sabedoria. Muito bem. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Olha só a pergunta. Os homens não têm essa prova nas comunicações que recebem? Se eles não fossem cegos, veriam. Se não fossem surdos, ouviriam. Frequentemente, uma voz fala aos encarnados e revela a existência de um ser que está fora dele. Né? Aqui a gente precisa lembrar o contexto. Né? Então, Kardec, né, mandou as perguntas para vários lugares do mundo. Né? Os médiuns responderam as mesmas perguntas, depois ele compilou. Né? O Livro dos Espíritos é uma compilação organizada, né, dessas respostas. Então, naquele momento, essas comunicações, principalmente, né, no início pelas mesas girantes, pelas batidas na parede, depois pela escrita direta e assim evoluindo, até o que nós conhecemos aqui, por exemplo, com Chico, né? Esse exemplo de capacidade de mediunidade sensacional que só foi possível ser como é pelo espírito que ele é. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ser que nem Chico. Minha filha, para você ter esse nível de humildade, de compreensão, de colocação dentro de um contexto com a paz e a tranquilidade dele, isso é antigo, é muito antigo. Né? Ele não nasceu nessa vida e fez tudo isso, não. Isso é um trabalho. Nós podemos chegar lá, mas precisamos iniciar o trabalho. Temos uma jornada pela frente. Bom, muito bem. 153. Em que sentido devemos entender a vida eterna? Respondem os espíritos. A vida do espírito é que é eterna. Do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo espiritual, ou seja, a vida eterna. Por quê? Porque nós já aprendemos, estudando aqui o Livro dos Espíritos, que nós fomos todos criados por Deus, pelo mesmo Deus. Por isso que falam que nós somos irmãos. Pelo mesmo Deus, simples e ignorante. E o nosso futuro é sermos puros, perfeitos relativamente. Muito bem. E nós, diferentemente do Pai Criador, o Pai Criador, ele é eterno. Eterno, o conceito de eterno é diferente de imortal. Eterno. Não se tem quando começou e não se tem previsão de fim. É eterno. Existe, existiu e sempre existirá. Isso é Deus. Nós somos imortais.
Ou seja, a partir do momento que fomos criados por Deus, mesmo que simples e ignorantes, vamos evoluindo a nos tornarmos espíritos puros e continuaremos assim pela eternidade. Então, são dois conceitos diversos. Eterno sempre existiu, sempre existirá, só a Deus, ponto. E imortal, que somos nós. Muito bem. 153A. Os espíritos puros, por já terem atingido a perfeição, não precisam mais reencarnar e não têm mais provas a suportar. Não seria mais correto chamar de vida eterna a vida desses espíritos? Respondem os espíritos. Isso não é a vida eterna, e sim a felicidade eterna. Mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamem como quiser, contanto que se entendam. É o espírito, ó, dando uma puxada na orelha. Mas ele quer dizer o seguinte: vida eterna, aqui no caso, ele está falando da imortalidade da alma. Então, em todos os momentos, hoje, você já é um ser imortal? Já. Na vida passada, você já era? Já. Na outra, você já era? Já. Na outra, antes da outra, você já era? Já. Daqui a 10 na frente, você vai ser? Vou continuar. Então, imortal, sempre. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele está associando a noção de imortalidade com felicidade. Então, ele está dizendo assim, então aquele ser que já é puro, como Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus. Aquele ser que já é puro, não precisa mais reencarnar. Pode reencarnar numa missão, mas não precisa. Não precisa mais reencarnar. Esse, então, como ele não reencarna, ele não passa pelas vicissitudes da encarnação, que para um espírito evoluído é difícil, né? É muito difícil. É como se nós pegássemos agora o nosso corpo e colocássemos uma armadura de ferro do século XIV e fosse andar a cavalo 200 quilômetros. É um horror. Só de pensar nisso dá até um ciricutico, né? Mas é isso. Então pega um espírito leve de luz e bota aquela roupagem, aquela, né? Então, de vez em quando, os missionários realmente se colocam nesse papel. Mas não é regra, né? Não é regra. Então, os espíritos puros, eles realmente não precisam mais a reencarnação. Já desenvolveram a sabedoria, já desenvolveram a moral. Então, são perfeitos no que pode ser perfeito a criação, certo? Então, ele está dizendo assim, então esses que não precisam encarnar mais, eles têm a vida eterna. Os espíritos falam, não, esse aí está na felicidade eterna. Por quê? Porque não precisa mais passar pelas vicissitudes, porque por mérito próprio já cresceu, já evoluiu e já cocria com Deus. A gente vai cocriar com Deus também. Olha que notícia legal. Deve ser o máximo, né? Fácil não deve ser, mas deve ser um trabalho diferenciado. Bom, gente, é isso. Por hoje é só, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima!